Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou domingo de Páscoa, feliz Páscoa, galera, para todos vocês aí. Tomara que o Botafogo, assim, a Páscoa remete a renascimento, né? Tomara que seja o renascimento aí, claro, guardadas as proporções do Fogão. Domingo 20 de abril, vou falar já dessa partida de logo mais 16 horas, direto do Mineirão, tá? Pessoal, vocês viram que o Marçal, né? A gente sabe que o Marçal tinha sido dispensado no final do ano passado, né? E acabou fazendo um acordo para retornar para o Botafogo, né? Isso a gente já sabe aí há mais de um mês. O Marçal está na lista da Libertadores, do Botafogo, o Marçal está na lista, né, do Brasileirão, mas até agora não houve aquele anúncio, né, do retorno do Marçal, mas o Marçal fez isso ontem, né, nas suas redes sociais, publicou: voltei, né, junto com seus empresários, enfim, o nosso Camisa 21 celebrando o retorno ao Fogão. É um reforço importante, principalmente pela experiência que o Marçal traz, né, e também esse passado recente de vitória, né? Aliás, vamos falar muito disso, porque hoje é uma partida que, por mais que seja do Brasileirão, em outro contexto, outros treinadores e tudo mais, a gente vai ficar o tempo todo lembrando daquele sábado, né, 30 de novembro, é um déjà vu o tempo todo, né? Aqui na própria plataforma do YouTube, né, só da gente estar falando de Botafogo e Atlético, começa a aparecer sugestão de vídeos de bastidores da Libertadores, título da Libertadores, final em Buenos Aires, invasão da torcida alvinegra lá em Buenos Aires, enfim, todas essas memórias voltam, mas, como eu disse, é outro panorama. Antes de a gente falar mais do jogo, dá aquele giro, né, pelos esportes olímpicos do Botafogo. O Botafogo encerrou a sua participação no NBB, infelizmente não conseguiu esse ano a classificação para os playoffs, mas pelo menos fechou ali de forma digna, né? O Botafogo conseguiu uma importante vitória, venceu o Bauru lá em Bauru. Para vocês terem uma ideia, o ginásio do Bauru se chama Ginásio Panela de Pressão. E acho que só 3 equipes tinham conseguido derrotar o Bauru lá na casa deles. O Botafogo conseguiu, naquele estilo, né, basquete que a gente conhece, no último segundo o Botafogo conseguiu vencer por 85-84, então pelo menos encerrou aí a sua participação no NBB, como eu disse, honrando o manto alvinegro. Falar agora de uma conquista da garotadinha, da criançada, sub-12, tá? A Gold Cup, que é um torneio que é considerado o maior do mundo, né, para a categoria. O Botafogo se tornou campeão. Parabéns aí para a garotada sub-12 do Fogão. Venceu o Grêmio 2-1 na final. O que mais impressiona são os números da campanha do Botafogo. Foram 8 jogos com 7 vitórias e, anotem aí, tá? 5 gols contra apenas, tá? 5 gols contra e 45 gols a favor. Então a garotada artilheira gosta de balançar as redes. Tomara que sirva de inspiração para o Sub-19, que entra em campo hoje também, na final da Dallas Cup, né? Já comentei aqui ontem, né, sobre esse jogo. O Botafogo vai enfrentar o São Paulo às 18h30, com a Botafogo TV transmitindo, ou seja, hoje o nosso programa, né, tomara que seja uma tarde vitoriosa, né, 16 horas na Globo, para grande parte do Brasil, e também Premier, Atlético Mineiro e Botafogo. Acabou o jogo, 18h30, já emenda com a final da Dallas Cup na Botafogo TV. E o grande destaque aí, um dos destaques desse time do Botafogo tem sido, né, o Yarlen, que alternou bons e maus momentos na equipe profissional, né? E eu acho que é muito importante essa rodagem, justamente porque a gente vê que alguns jogadores como ele não estão ainda totalmente prontos para o profissional. Então, essa experiência, né, por mais que a final vá ser contra o São Paulo, o Botafogo eliminou na semifinal o Tigres do México, já tinha enfrentado os alemães do Eintracht Frankfurt, já tinha enfrentado equipes norte-americanas. Então é uma rodagem importante e o Yarlen é um dos destaques desse time aí do Botafogo Sub-19. Então boa sorte aí para a garotada aí do Sub-19 e mais uma vez parabéns para a garotada do Sub-12 aí, campanha irretocável, né, lá na Gold Cup. Pessoal,
vamos falar então do jogo de logo mais. Estamos no dia 20 de abril, ou seja, se a temporada do Botafogo começou em abril, né, já são 20 dias, fora o mês inteiro de março que o Renato Paiva teve para preparar essa equipe. O Botafogo está devendo, o Botafogo teve ali o seu melhor momento diante do Palmeiras, né, uma atuação convincente, e depois muito irregular nas outras partidas, né? Venceu o Juventude, enfim, na última rodada empatou com o São Paulo. O torcedor do Botafogo quer muito o resultado, precisamos dos 3 pontos, até porque, né, ontem, por exemplo, o Flamengo foi a 11 pontos no empate com o Vasco no Maracanã. O Palmeiras joga hoje, pode chegar a 13, o Fluminense também pode chegar a 12, né? O Botafogo precisa sair daquela parte ali, porque o Botafogo hoje em 12º, ao mesmo tempo que está próximo, né, relativamente dos líderes, também está próximo de quem está na zona da degola, né? São apenas 3 rodadas, né? Mas, aliás, 4 rodadas, mas já começa o campeonato, né, a ter ali aquela início de definição de quem vai lutar por coisas grandes e quem vai lutar para se safar, né? Tem o Sport na lanterna, né? Enfim, o Botafogo precisa se posicionar dentro do campeonato se a gente pelo menos quiser estar ali no G4 ou G6, né? Pelo nível de investimento do Botafogo e por sermos o atual campeão brasileiro, o Botafogo precisa começar a dar uma resposta dentro de campo. Falei aqui ontem também que internamente o Renato Paiva está prestigiado, né? Como o pessoal gosta de dizer, mas a pressão da torcida já existe. Tivemos vaias no último jogo, né? Você pode concordar ou discordar, mas existe uma instabilidade, né, no trabalho agora, ou pelo menos na relação entre torcida e Renato Paiva nesse momento. Claro que o torcedor do Botafogo ainda está muito, né, vivendo ainda um momento mágico baseado no 2024. Ontem eu tive ontem no Barra Shopping, né, que é onde tem a loja do Botafogo, claro que eu passei por lá, óbvio, né, e não só na loja, mas no shopping, muitos botafoguenses, né, muita gente com a camisa do Fogão, né, rivalizando ali com, inclusive, ontem era, como eu falei, né, dia de clássico Vasco-Flamengo. Eu diria que assim, na escala assim, de números de torcedores, o Botafogo não deixou, não ficou para trás em relação aos times que jogavam ontem, né? E com sobras à frente do Fluminense. Então, assim, o torcedor do Botafogo ainda está muito confiante, orgulhoso do time, mas está na hora da gente virar a chavinha. Falei que fui na loja, né? Aqui rapidamente. Eu sei que vocês perguntam, né? O casaco do Botafogo, né? Começou a ser vendido ontem, tanto em General Severiano, como lá no Barra Shopping, né? Na Botafogo Store, R$440, tá? O casaco, que não é moletom, parecia ser um moletom, mas não é moletom, ele é um corta-vento, né? Mas, assim, eu confesso que eu não sou fã de casaco corta-vento, tá? Gostaria que o casaco fosse um moletom. Momento aqui cornetada, né? Nos meus sonhos, que o casaco esse, que tem um pouco de lilás ali junto, tal, da Reebok, que o Botafogo tem usado nas viagens, né? Gostaria que fosse moletom e gostaria que o preço fosse mais acessível, R$440 o preço, tá? Na boa, galera, comenta aí embaixo se eu tô viajando na maionese, se eu tô fora da realidade. Para mim tinha que ser metade do preço, 220. Tô viajando? Talvez. Mas eu acho assim, se o casaco fosse de moletom e custasse 220, compraria com certeza. 440, por mais que eu tenha, né, o desconto de quem é camisa 7, baixa um pouco esse valor, acho abusivo, né? Mas, enfim, a gente entende que é a marca Reebok, que são vários aí outros fatores que fazem o preço inflacionar. Comenta aí embaixo, galera, 440 tá de boa para vocês? É um preço justo? É o que é praticado? Eu acho que 220 seria uma maneira, né, de aproximar do torcedor, até para evitar as falsificações, né? A gente vê tanta camisa sendo vendida aí em rede social
réplicas, né? E a explicação é essa, né? A explicação é essa. Eu sempre sou a favor do torcedor comprar o original, não tem dúvida. Você está ajudando o clube, né? Ao invés de ajudar, né, a galera lá que está fazendo a coisa fora da lei. Mas é importante que os preços sejam acessíveis ao torcedor, né? 440 pratas, acho caríssimo. Mas vamos lá, já estendi demais, vamos voltar para o jogo de hoje, né? 16 horas, Mineirão, Botafogo, como eu disse, reencontra o Atlético Mineiro, um Atlético que tem o Gustavo Scarpa, que já foi o melhor jogador do Brasileirão há 2, 3 anos atrás, o Rony, ex-Palmeiras, jogador sempre perigoso, veloz, o Hulk, que dispensa comentários, e dessa vez agora dirigido pelo Cuca, velho conhecido nosso, né? Mas o Atlético também tem um início difícil de Brasileiro. O Atlético Mineiro tem 2 pontos apenas, vai querer dar uma resposta para o seu torcedor e ainda por cima, né, tá com o Botafogo engasgado na garganta. É lógico isso. Não teremos o Júnior Santos nos enfrentando, ainda bem, né? O Júnior Santos tem tido um início difícil lá no Galo, já tinha passado por uma lesão, estava em transição já em recuperação final, acabou fazendo uma atividade a mais ali por conta própria, se lesionou novamente, problema na coxa. Então o nosso, né? Agora deles, Júnior Santos não nos enfrentará. Ainda bem, acho que ia ser bem estranho, né? Ia ser estranho enfrentarmos o Júnior Santos. Provável time do Botafogo, já falei aqui ontem, é uma tendência de se repetir a escalação, talvez um pouco de dúvidas ali na lateral esquerda, Alex Telles ou Cuiabano. Então, John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano. No meio, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins. Essa deve ser a equipe do Renato Paiva, né? E é isso, é um jogo muito importante, considerando que na quarta-feira a gente tem outro jogo muito importante contra o Estudiantes. Então uma sequência aí fundamental para o Fogão, né? A gente viu o Alan voltando, né? Pelo menos viajou com a equipe para Belo Horizonte, ele que ficou fora dos 2 últimos jogos e só foi aproveitado com o Paiva no jogo contra o Laú. Ele atuou 9 minutos ali na segunda etapa, no finalzinho do jogo. O Alan, que a galera sempre pergunta por onde anda o Alan, por que nenhum treinador escala o Alan, pelo menos ele está de volta. Vi também no vídeo da Botafogo TV o Danilo, né? Danilo Barbosa também viajou, uma boa notícia. Quem segue fora, Bastos, Natan Fernandes e o Santi Rodrigues. Galera, é isso, comenta aí embaixo qual o seu placar para hoje, está animado, né? Enfrentar o Atlético Mineiro, né? Sempre traz boas recordações, mas é isso. O Botafogo também precisa entender que virou a página de 2024. Temos que jogar bola, porque não vai ser simplesmente baseado aí na estatística que o Botafogo vai vencer o nosso rival, o nosso freguês, né? Mineiro, beleza? Quanto vai ser o jogo? Qual o placar? Qual a sua expectativa para o jogo de logo mais? Eu espero sinceramente que o Botafogo faça uma atuação mais segura defensivamente, que a gente não veja o time tão distante, né? Os blocos tão distantes como a gente viu no último jogo do Newton Santos contra o São Paulo. Espero que o Botafogo encontre uma maneira de jogar como era no passado, né? Falei para virar a página, mas é difícil virar. Mais compactado, né? Uma equipe mais sólida defensivamente e, claro, também funcionando ofensivamente. Está na hora do Botafogo vencer e vencer fora de casa. Tamo junto, aquele abraço, deixa seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, tá dando mole e ótimo domingo de Páscoa aí para todos nós. Valeu!